Oi, gente. Acho que esse é oficialmente o retorno do canal. E desse estado chorando desse jeito, obviamente não foi um vídeo planejado. Eu vim falar um pouco sobre solidão da mulher negra. Eu vou contextualizar pra vocês a situação. Hoje é... não sei que dia é, acho que é 28 de novembro. Eu tinha marcado de sair com um cara e ele me deu um bolo. Só que eu acho que esse seria o primeiro encontro do ano com alguém que não é alguém que eu já conheço, enfim. Mas oficialmente seria o meu primeiro encontro do ano. E a gente já tá em novembro. E eu tava refletindo muito sobre isso porque sempre acontece a mesma coisa. Então, os caras marcam, tipo, se é só pra transar, ok, agora se tu diz que tu quer ir num barzinho e que depois a gente pode esticar, que não tem problema, que a gente deixa rolar, eles já meio que somem ou não gostam muito da ideia. E aí não tem como não pensar, considerando que todas as amigas brancas conseguem ter encontros, né? Conseguem ir no barzinho com elas, eles conseguem. Que a questão é que a gente serve só pra fuder mesmo, sabe? E aí vai gerando noia na nossa cabeça. E eu venho refletindo sobre isso há algum tempo, sobre me permitir e tal, porque eu já passei por tantas dessas que eu já não tô afim de me permitir mais. Só que eu recém tenho 27 anos, mas eu vou fazer 27 anos, né? Tenho 26 anos. Mas ao mesmo tempo, são pelo menos 20 de. Como é que eu posso dizer? De rejeição nesse quesito, sabe? E por que eu digo isso? Porque às vezes, quando a gente é novo, ou quase sempre, lá com 6, 7, 8 anos, nas séries iniciais, a gente já tem os coleguinhas que a gente é afim. E eu tinha, né? E naquela época eu já era rejeitada. Então são 20 anos sendo rejeitada. E... enfim, tudo isso pra isso, né, gente? Mas eu tô vendo que, enfim, o ano tá acabando. E foi a primeira vez que eu pensei em me permitir em sair com alguém. Eu gastei o meu tempo falando com essa pessoa, entendeu? E o meu tempo é muito precioso. E parece que as pessoas, elas não respeitam isso, sabe? E eu acho que é disso que eu tô exausta. Das pessoas não nos respeitarem. Porque é como se pra gente fosse só o resto, sabe? Como se a gente sempre fosse a segunda opção. E eu detesto imaginar em ser a segunda opção de alguém, porque eu sou foda demais pra isso, entendeu? E eu sou extremamente seletiva. Às vezes eu peco muito, assim, mas eu tento ser o mais seletiva possível pra não me colocar nessas situações. E mesmo assim, às vezes eu me coloco nessas situações. E isso acaba sendo extremamente frustrante, sabe? Porque para um homem, eu acho que eles literalmente tomam um banho, passam um perfume um pouco mais caro às vezes, põe uma cueca nova e acabou. A gente não, a gente faz toda uma preparação para o encontro. Eu lavei meu cabelo, eu me depilei, eu passei, sei lá, 1h30 embaixo do chuveiro, dando um jeito em tudo. Eu fiz a minha unha do pé, porque a minha unha do pé tava toda ferrada. Eu mantive a minha unha da mão. É toda uma função pra chegar na hora e o macho nem responder, sabe? E é isso, é muito estressante, porque às vezes a gente... tem muita gente que... eu já ouvi isso do meu pai, né? Que eu era muito seletiva, que eu me achava demais e não sei o quê. Só que eu me conheço, né? Eu me conheço o suficiente, me respeito o suficiente pra não ficar com qualquer pessoa, né? Mas com o passar dos anos, eu vejo que daqui a um pouco eu não vou ficar com ninguém, né? Porque a gente tá em novembro. Não que eu não tenha ficado com ninguém esse ano, fiquei com muita gente, fui pra muita festa, mas é isso. Ou é festa e só sexo, e é isso que tem,
entendeu? Porque se tu quiser uma coisa mais profunda, se tu quiser um encontro, não é pra ti. E não adianta me falar, ai, por que tu não tenta um relacionamento afrocentrado? Gente, eu tô no Denga, ó. Eu nunca consegui sair com ninguém de lá. A comunicação é muito ruim. E a minha teoria, tipo, a minha experiência com caras pretos é exatamente a mesma do que com caras brancos. Na verdade, é até pior, entendeu? Porque eles chegam a deixar claro que eles não vão gastar o tempo deles com a gente daquele jeito, entendeu? Então ele não vai te levar no cinema, ele não vai te levar pra tomar uns drinks, entendeu? Ele não vai sair contigo na rua. Eu acho que ele fica mais claro ainda, porque daí, depois, sei lá, tu tá ficando com um cara preto e aí depois de uma semana o cara some e aí daqui a pouco ele já aparece assumindo com uma branca, postando story. Não tinha nada com a branca, mas de repente já posta um story no primeiro encontro já, porque é isso, né? Pra elas, eles têm tempo, pra elas, eles têm dinheiro, pra elas, eles têm disposição. E isso é extremamente injusto e absurdo, entendeu? Porque é isso, sabe? Com a mulher branca não tem questão de tamanho, não tem questão de estilo, não tem questão de higiene pessoal, porque eu conheço muita guria branca fedorenta, caspuda, nojenta, que tem uns namorados preto, inclusive, incrível, maravilhosos e lindos. E daí eu fico tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Gorda também, imensa, sabe? Ai, Amanda, mas assim, tu tá sendo preconceituosa. Foda-se, foda-se, porque o mundo sempre foi preconceituoso comigo. Então agora eu vou começar a falar, sabe? Quem me conhece no off sabe que eu sou assim, ó, cancelável em 1000 países diferentes. Os meus áudios são Chernobyl. Então acho que agora eu vou começar a mostrar um pouco mais desse meu lado. E é isso, gente. Tipo, é todo um tempo de expectativa e tudo mais. Tipo, até ontem tava tudo certo. Ele até me ofereceu pra ir me buscar no trabalho. Mas no fim não deu e tal. E tá tudo bem, sabe? Tipo, ontem a gente passou o dia conversando. Eu vou até me abanar porque o ar-condicionado ou é muito frio ou ele não ventila o suficiente. Eu tô assim, ó. Tá ligado o ar, mas... Enfim, eu tô nessa situação, né, gente? E, tipo, é isso, sabe? Até ontem tava tudo certo. E, de repente, não mais que de repente, ele desaparece. Tipo, eu mandei uma mensagem pra ele de tarde pra não ficar tão... Como é que diz assim, tipo, insistente. Ah, e aí, que horas a gente se encontra hoje? E até ontem estava tudo certo. E aí, ele visualizou e não respondeu. Isso daí pra mim... Meu, eu trabalho com comunicação. E eu acho que a coisa que mais me indigna em macho é não se comunicar. Se tu não tem dinheiro, tu fala. Se tu vai trabalhar, tu fala. Se tu não quer, tu fala. Sabe? Fala pra pessoa, não deixa a pessoa no vácuo, não deixa a pessoa achando que ela é a pior pessoa do mundo, que ela não merece ser amada, e o escambau, porque isso é horrível, é uma sensação horrível, e é óbvio que vai passar pela tua cabeça, porque afinal são 27 anos sendo maltratada por um sistema de bosta que a gente vive, e o trabalho que a gente tem pra se achar bonita é muito grande, porque às vezes nem a nossa família fomenta isso, sabe? Então, enfim, gente, não tem sido uma noite fácil hoje, mas eu resolvi falar sobre isso porque isso é a minha opinião. Eu acho que já tá na hora e já tá na hora de voltar pro canal também, né? Porque é onde eu me sinto bem, é onde eu falo sobre as questões, o que tá me acontecendo. E é isso. Acho, não sei se eu já falei sobre solidão da mulher preta no canal, mas é um assunto que me pega muito. Só pra vocês terem uma noção, quando eu comecei a estudar sobre solidão da mulher preta, eu tinha uns 20 anos. Tava na Federal, na URGS, e aquilo começou a me deixar tão mal,
Porque quando eu me deparei... Assim, eu já tinha estudado na escola por um projeto meu, iniciativa minha. Eu já tinha estudado na escola sobre as disparidades salariais entre mulher preta e homem branco. Isso, eu já tinha feito um projeto sobre isso na escola. Mas quando eu descobri que existia grande chance de eu não me casar, e me casar sempre foi um dos meus maiores sonhos, eu sempre quis me formar e me casar. E quando eu descobri que isso podia não acontecer, eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E comecei a estudar sobre isso. Enfim, eu tenho livros que eu não consegui terminar de ler porque me afetam demais, sabe? Me afetam demais mesmo, até... Enfim. Vou ver se o Pacto da Branquitude é um, né? Que eu não consegui terminar de ler. Eu vou arrumar aqui, gente, no pedestal, porque eu tô já com dor nos braços. E eu não quero cortar esse vídeo. Esse vídeo vai assim mesmo, hoje, pro ar. Caralho. Pronto. Ficou torto. Ai, gente, que luta. Enfim. E... O Pacto da Branquitude é um. O Feminismo é pra todo mundo. Foi um livro que eu comecei a ler e também não consegui terminar, porque é um assunto que mexe muito comigo, gente, muito comigo. A única experiência que eu tive de uma possibilidade de relacionamento foi quando eu tinha 22 anos. E eu fiquei 7 meses conversando com um cara pelo Tinder. Na verdade, era pelo WhatsApp, mas a gente se conheceu pelo Tinder. E quando a gente saiu, foi uma sensação muito incrível, assim. Nossa, eu me arrepiei toda, assim, quando ele encostou em mim. E a gente se abraçou e parece que o mundo parou. Foi uma coisa muito surreal, assim. Foi muito intensa. Aí eu saí com esse cara no domingo pra gente, sei lá, só caminhar e beber e ser feliz e conversar. Na quarta-feira eu fui pra casa dele, dei. Foi impressionante, foi incrível. Foi, tipo, como se eu fosse virgem, sabe? Foi muito incrível. E depois disso ele simplesmente desapareceu da minha vida. E a gente tinha passado todo esse tempo se falando, né? 7 meses é um gasto de energia. Pensa que tu ficou 7 meses falando com uma pessoa. E a gente se falava o tempo todo. Claro que a essa altura do campeonato, os meus contatinhos eram extremamente reduzidos. Eu tinha, sei lá, uns 3 no máximo. E foi diminuindo quando eu fui me aproximando mais dele. E aí, isso foi meio que a gota d'água na minha cabeça. Na época eu entrei em depressão, larguei a faculdade, larguei trabalho. Porque, cara, ele foi o cara que quis andar comigo de mão dada na rua, sabe? E eu lembro muito da sensação, assim, tipo, quando ele me deu a mão, sabe? E eu acho que ele foi o único que fez isso. E eu tinha 22 anos e eu vou fazer 27. Então acho que é só pra vocês entenderem que, tipo, esse choro, ele não é só porque eu tomei um toco. Esse choro é de, tipo, extremo cansaço, sabe? Porque é isso, ou eu não queria ser o tipo de pessoa que aceita ou assume que não vai ter uma vida amorosa, porque eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que fui criada no mundo de, tipo, um conto de fadas. O relacionamento dos meus pais era um conto de fadas. Os relacionamentos ao meu redor, da minha família, estabilizados, entendeu? Eu fui a criança criada realmente pra ser uma princesa da Disney e com tudo isso muito colocado na minha cabeça, no sentido de amar comédias românticas e quando eu era criança era muito legalzinho sofrer por amor, mas hoje em dia não é mais. Porque a gente não sofre só pelo amor, a gente também sofre pela falta de afeto. E isso mexe muito com a gente, com o nosso psicológico, com a nossa autoestima. E é isso, gente. Eu acho que eu tô meio que de saco cheio, assim.
É óbvio que eu não ia ter nada sério com esse cara, porque, pelo amor de Deus, a minha viagem está comprada pro Carnaval do Rio e eu não quero me comprometer até lá. Mas eu queria, pelo menos, ter a experiência de um encontro decente, sabe? E isso não é pedir muito, sabe? Porque eu sou bonita, eu não sou feia, eu sou bonita, eu sou legal, eu sou inteligente, eu sou interessante, eu sou um monte de coisa que parece que as pessoas não veem. E eu não sei se é porque eu não tô sabendo mostrar, ou se porque as pessoas não querem entender. Eu só sei que é um mundo muito injusto e que eu tô real de saco cheio, assim, sabe? Daí vocês podem dizer, ai, Amanda, mas pra que tanto tempo, tanta energia? Meu, é uma coisa natural, sabe? Eu não deixo de me satisfazer, porque eu não saio com macho, eu tenho meu vibrador fiel, escudeiro. Mas às vezes, só às vezes, a gente também quer ter um afeto, sabe? E tá tudo bem, sabe? E, tipo, pensando assim, nos últimos caras que eu saí, nas últimas relações que eu tive, assim, todas acabaram do mesmo jeito, sabe? Hoje em dia, nos meus contatinhos, eu tenho 2 caras extremamente acomodados. Um até meio comprometido mas ele não gosta de assumir, mas na verdade ele é comprometido. O outro é um cara que ele só dá ibope pra branca. E a gente ficou muito tempo junto, só ficando. E ele se acha foda demais pra namorar comigo, mas eu sinceramente jamais namoraria com ele. Mas é isso, sabe? Tipo. E, enfim, é uma relação com N questões, mas eu. E que eu abandonei, né? Mas ele é um dos meus contatinhos e o outro é um que até comprometido é. Ai, Amanda, tu acha bonito? Não. Mas que se foda também, o comprometido é ele. E é isso. E, tipo, o cara que eu saí... Acho que o último cara que eu saí que podia ser algo legal, ele era um cara que tinha N questões. Ele tinha um fetiche bem complicado. Aquela que expõe tudo, né? Ele tinha um fetiche bem complicado, assim. Mas que eu achei que podia ser uma oportunidade pra mim ter um relacionamento aberto. E... Enfim, ele tinha N questões, até psicológicas. Ele era um cara extremamente apegado a um emprego que ele ganhava uma mixaria. E eu achava isso um absurdo. N questões. Mas a gente passa por cima de tudo isso porque a gente acha, às vezes, ou a gente quer achar que vale a pena aquilo, entendeu? E é isso que eu fico muito puta. Porque às vezes a gente passa por cima de coisas ou lida com coisas que a gente não queria estar lidando por causa das pessoas, e as pessoas, elas não têm um pingo de, tipo, não tem um pingo de sensibilidade com a gente. Com esse cara aí, o que aconteceu, apesar de tudo isso, tipo assim, eu tô sendo muito sutil no que eu tô contando, mas o que eu contei até agora é que ele tinha um fetiche estranho, ele se vestia muito mal, isso pra mim é uma coisa que pega muito, porque eu gosto muito de moda. E ele era muito acomodado, inclusive no emprego e tal, ele era extremamente acomodado. Ele tinha esses 3 fatores que me incomodavam bastante. São coisas grandes, não são coisas pequenas, mas que eu tava meio que topando passar por cima disso. E aí o que aconteceu foi que a gente teve uma briga e o relacionamento começou numa sexta e terminou num domingo. Porque a gente combinou de sair. É isso, tipo, a minha vida é isso. Eu combino de sair com os caras, eles não respondem. Ou sei lá que porra que acontece. No caso desse aí, era aniversário da mãe dele, ele tinha esquecido, a mãe dele foi pra casa dele, nunca mais saiu. E em pleno sábado, e fudeu com tudo. E ele não soube dizer pra mãe dele, tá, mãe, tchau, entendeu? Agora eu vou sair com a minha mina, vou, né? Ou sei lá, me avisasse. Eu sei que eu tava lixando meus pés, gente. Eu já tinha feito minhas unhas, já tinha me depilado, já estava tudo pronto. Eu tava lixando meus pés. E aí, quando eu me toquei e disse, quer saber, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Daí ele respondeu, ai, na real não vai dar, porque no fim era aniversário da minha mãe, não sei o que. Tipo, porra, meu.
Por que não avisou antes? Aí eu fiz toda uma função. Aí tu te depila, aí tu faz as tuas unhas, aí tu arruma o cabelo, aí tu escolhe a roupa. Aí, ainda bem que o de hoje, eu nem me prestei a separar o look antes. Sabe, eu tinha uma ideia do que eu ia colocar e se não ficasse bom, foda-se, ia ser com aquilo mesmo que eu ia ir. Ainda bem, porque se eu tivesse... Ontem tava chovendo muito e eu pensei em usar minha bota. É uma bota daquelas que vai até o joelho, sabe? Que tampa o joelho. Acho que é over the knee o nome da bota. Se eu tivesse puxado da sapateira, que é uma baita de uma mão, aquela bota, pra esse macho me dar me dar um perdido hoje, gente, eu ia enlouquecer muito, sabe? Mas já foi... Mas igual eu já fiz uma baita mão, porque eu não tava pretendendo lavar meu cabelo agora. Eu não tava pretendendo me depilar agora. Passei horas me depilando. Ai, toda uma função, sabe? E é isso, parece que eles não entendem. Eles meio que não estão nem aí. E aí eu só fico pensando num vídeo da Valen que eu vi. Na real, eu vi um podcast que ela participou, que é o podcast da Marimun e da Titi, eu acho que é Titi o nome dela, não lembro, eu só lembro do rosto dela, não lembro do nome dela direito. Mas eu sei que elas são lendas da MTV. E a Valen, ela fala lá. Foi bem na época que deu o bagulho do Chico e tal. E ela fala assim, foda-se, meu, na real, foda-se. A gente tem que parar de ficar dando toda essa moral pra macho, não sei o que, não sei o que, não sei. E tipo, eu não lembro direito o suficiente pra repetir pra vocês todas as palavras que ela fala. Mas ela meio que fala que a gente não pode parar a nossa vida por macho, até aí ok, eu nunca fiz isso. Mas que a gente não pode dar tanta moral pra macho, que a gente tem que parar de se surpreender com as merdas que eles fazem, que a gente tem que estar pronta. E é isso, tipo, eu entendo tudo isso, eu sou muito pronta, mas mesmo assim eu fico decepcionada, eu fico chateada, eu ainda fico frustrada quando isso acontece. Na época que rolou esse negócio com esse outro cara aí, gente, eu fiquei muito na merda. Porque eu pensei, cara, pra mim é tão simples se comunicar. Não tinha problema nenhum ele não poder me encontrar, mas ele tinha que ter me avisado antes de eu ter feito toda essa mão, sabe? E aí parece que o cara não entende. E aí eu entendo que na verdade ele não quer entender, porque não é possível, na minha cabeça não é possível que uma pessoa não entenda algo tão simples. E aí eu fiquei muito na merda, porque sempre termina assim. Eu digo pras pessoas que o meu relacionamento mais longo, ele durou 1 semana. O cara nem conheceu a minha família. E o meu relacionamento mais curto atualmente durou 3 dias. Que foi com esse cara. Eu nunca consegui desenvolver mais que isso. O cara que eu fiquei 4 anos, é esse que eu falei pra vocês, que ele parece assim que ele não tem a menor disposição pra namorar comigo. Ele sempre se achou muito superior a mim. Mas é engraçado que todo esse tempo ele namorou várias vezes e ele ficava comigo igual. Eu só ia descobrir que ele tava namorando depois e foda-se também, porque eu cheguei antes, sinto muito. Se eu tava afim de transar, eu chamava ele, ou ele me chamava, enfim. Mas era só isso. E ele tem uma postura que eu demorei pra entender e eu parei de achar engraçadinho e eu começo a achar extremamente preocupante. E faz um tempo que eu dei um cortezão nele, tipo assim, meu, agora acabou, sabe? Mas a gente ficou ficando por uns 4, 5 anos. E a postura dele é assim: a mulher que resolva se ela quer ficar comigo, pelo menos comigo, né? Então eu tinha que saber onde a gente ia transar, onde a gente ia se ver. A gente nunca saía, tipo, date. A gente só se encontrava pra transar mesmo. E era isso. E eu acho uma postura extrema. Hoje em dia, antes eu achava, tipo, ok, sabe? Fui eu que busquei, eu vou dar o meu jeito, eu vou resolver. Só que hoje em dia eu acho um absurdo, entendeu?
porque ele responde os meus stories dizendo, me dá, não quer. E, tipo, não é que eu não queira transar com ele, não é que eu não queira sair com ele. Mas eu não quero ter que sempre resolver tudo, sempre ter iniciativa, entendeu? Eu sempre tenho que pensar em tudo. Isso me irrita. Eu gosto de controlar as coisas, mas tudo tem um limite, sabe? E parece que é isso também. Os caras, eles não querem nem isso. Uma vez a gente tava conversando e daí ele veio choramingar, dizendo que ele não saía com ninguém, que ninguém queria sair com ele, que não sei o quê. E aí eu vi que é uma questão muito, tipo, ele tá muito disposto a ter relacionamento com outras pessoas. Ele não tá disposto a ter relacionamento comigo. Ele tá muito disposto a sair pra barzinho com as outras pessoas. Ele não quer comigo. E aí eu comecei a entender isso. E eu vi que, tipo, eu também não quero nada com ele. Mas não é um nível de falta de respeito isso? Comigo mesma? E aí eu entendi que se eu queria um resultado diferente, eu tinha que ter uma atitude diferente. E eu busquei essa atitude diferente, mas parece que o mundo ainda não tá pronto pra isso. E eu não quero mais me frustrar com isso. E é isso, gente. É foda, faz 5 anos que eu faço terapia, desde a situação com aquele macho que eu falei pra vocês, o inicial, que quis andar de mão dada comigo. Desde então eu faço terapia, porque eu real entrei numa depressão ali. Porque foi meio que a gota d'água. Várias coisas muito sérias já aconteceram na minha vida. Inclusive, né, a perda da minha mãe, eu acho que foi a principal. Mas o estopim do macho foi a gota d'água. E é isso, tipo, eu só quero alguém que me respeite. E que esteja na mesma página que eu. E não era pra ser tão difícil, sabe? Porque eu sei que pras outras pessoas não é. E eu não entendo por que pra mim é. Quer dizer, eu sei por que é, né? Mas eu acho injusto. E é isso, é nessa que eu vou. Dá uma de Lorelai, é nessa que eu vou. Eu vou ter que juntar esse vídeo porque o meu celular tá cheio, dando pau e tal, porque eu uso pra trabalhar também. Mas é isso, gente. Beijinho e tchau!